Oi, gente, bora para mais um vídeo. Primeiramente, eu peço para vocês, gentilmente, que se vocês gostam do conteúdo, por favor, se inscrevam, dê um like, compartilhem meu vídeo, que isso vai me ajudar demais. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o surgimento do libertarianismo ou do anarcocapitalismo. De onde que surgiu? Teve um precursor? Foi um bando de anarquistas? Ou foi um bando de revolucionários? Ou foi um bando de loucos que caíram de paraquedas? É o seguinte, quando falamos em libertarianismo, nós pensamos automaticamente na Escola Austríaca de Economia, que abordava vários assuntos em comum, mas um tema não se implicava no outro necessariamente. E por que acontecia esse fenômeno? No caso de um economista austríaco, um aluno, chamado Ludwig von Mises, que era renegado pelos seus pares na escola por falar muitas coisas que as pessoas não queriam ouvir. Mas afinal, quem foi Mises? Mises nasceu no dia 29 de setembro de 1881 de uma família rica judaica na cidade de Lviv, que fazia parte do território da Galícia e do Império Húngaro, posteriormente dividida entre a Polônia e a Ucrânia. Sua cidade natal hoje faz parte do território ucraniano. Seu pai ganhou um título de nobreza do imperador e era chamado de Elder. Por isso, seus filhos eram chamados de Von, Ludwig von Mises. Mas isso acabou sendo extinto com a Primeira Guerra Mundial. Mises teve uma educação exemplar, tanto que aos 12 anos de idade ele falava influente inglês, francês, russo, polonês, alemão. Entendia ucraniano e era capaz de ler em latim. Seu irmão também teve uma educação semelhante e se tornou professor de matemática na Universidade de Berlim e posteriormente na Universidade de Harvard. Mas suas ideias mesmo foram consolidadas em 1900, quando ele ingressou na Universidade de Viena e foi aluno do professor economista Karl Menger, criador da Escola Austríaca de Economia. Lá, Mises absorveu todos os ensinamentos de Karl Menger. Em 1912, ele escreveu sua primeira obra acadêmica. Em 1904, participou de vários seminários de Bauer. Ele foi estagiário de um escritório de advocacia. Depois, em 1934, ele trabalhou como conselheiro econômico do governo no comércio, na Câmara de Comércio, nas Câmaras de Comércio. Mas teve uma época, um período de Mises, que ele teve que dar uma pausa nos seus estudos, no seu trabalho, que foi no período de 1910 a 1912, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, onde ele foi prestar serviços militares obrigatórios. Ele serviu como primeiro tenente de artilharia. Em 1915, ele foi liberado do fronte, e daí ele escreveu sua primeira grande obra pós-Guerra Mundial. Estado, Nação e Economia, o intervencionismo do Estado na economia no primeiro pós-Primeira Guerra Mundial. Então, Mises, ele era um crítico ferrenho desse modelo soviético que era o comunismo, uma época em que as pessoas sonhavam com esse modelo comunista, angariavam corações no mundo, esse modelo totalmente fracassado. Bem, gente, Mises, então, em 1938, casou-se e ficou casado durante toda a sua vida com essa primeira esposa. Em 1940, com o surgimento da Segunda Guerra Mundial e com a perseguição aos judeus, ele mudou-se para os Estados Unidos, na cidade de Nova York, terra do capitalismo e terra da liberdade, terra que o acolheu há mais de quase 3 décadas. No período de 1945 a 1969, Mises se aposentou como professor universitário até os 87 anos, como professor universitário na Universidade de Nova York. Lá, ele ganhou vários títulos de doutor honoris causa, ganhou vários prêmios na América, na Europa, por sua contribuição ao pensamento econômico. Teve grandes alunos ilustres, um deles foram Israel Kirzner e Murray Kaufmann, fundadores do libertarianismo moderno. Friedrich Hayek, que posteriormente ganhou um prêmio Nobel de Economia. O interessante é que esse Hayek, ele tinha as ideias socialistas e ele acabou abandonando suas ideias socialistas ao ler a argumentação teórica de Mises.
Ele escreveu grandes obras, mais de 20 mil capítulos em sua obra, que estão hoje, né, no acervo Geophyt City College, nos Estados Unidos, está toda essa obra de Mises. Então, gente, o Mises, ele continua operante, ele continua atual e atemporal. Um período em que o Estado, ele cresce ferozmente sob as liberdades individuais. Esse foi Mises. Ele não foi um libertário na definição atual do termo, mas ele foi um precursor para vários expoentes do libertarianismo e escreveu grandes obras, como Burocracia. Ele faz uma crítica à burocracia estatal. Ele faz um livro com o título Mente Anticapitalista, explicando os motivos dessa mente anticapitalista das pessoas. Ele fala sobre a teoria do dinheiro e do crédito, análise econômica sobre o socialismo. Então ele escreveu grandes obras e ele continua atual, ele continua operante. Ele morreu em 1973, se não me engano, é no mês de outubro. Eu só não me lembro o dia, a data. E eu lembro de ter lido isso, que seus ex-alunos, em 1982, fundaram o Mises Institute, que hoje são grandes economistas. Então, vocês podem perceber e ter a noção da grandiosidade, da inteligência que foi Ludwig von Mises, um homem fora da curva, um grande economista e precursor de grandes expoentes do libertarianismo, do anarcocapitalismo. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei falar de Ludwig von Mises, sou uma grande admiradora dele. E fiquem comigo que vai ter mais vídeos. Gente, um beijo para todos. Tchau, tchau e fui!